E olha só, gente, todo mundo tá careca aí já das lives, né? Tem acontecido em tempo de pandemia, principalmente aquelas superproduções de sertanejos, figurões da música, patrocínios de cervejarias, de cartão de crédito, etc. Só que, por outro lado, milhares de músicos também estão apelando para as redes nesse momento de quarentena para mostrar o seu trabalho e buscar sobrevivência. Músicos aí muitas vezes anônimos, que trabalhavam em bares, em shows pequenos, etc., e que viram a sua fonte de renda se sumir, né? Que é o caso, hoje a gente vai conversar aqui com o pessoal do Bebop Blues, que é um quarteto de blues aqui de Rio Preto, e eles estão aqui no Skype comigo. Eu vou conversar com o João Baby Blues e o Fernando Poiana. O João Baby Blues, gaita e voz, Fernando Poiana, guitarra. O quarteto tem ainda o Paulo Garrido, baixo, e o Guilherme Pala na bateria, e eles vão fazer uma live esse final de semana, e a gente vai bater um papo com eles agora, com o João e o Fernando. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Olá, bom dia a todos. Legal, só para eu identificar, o de óculos é o João ou o Fernando? Eu sou o João. O de óculos vermelho, tá de... Legal, legal. E aí, como é que é? Conta um pouquinho a história do Bebop Blues, o que vocês vão fazer nesse sábado. Fica à vontade aí, o espaço é de vocês. Vai lá, João. Muito obrigado, primeiramente, pela oportunidade. A Bebop Blues é uma banda que a gente já tem há 3 anos, porque, basicamente, na época eu estava sem banda nenhuma para tocar. Eu tocava em um outro quarteto. E aí eu tinha algumas datas, o Fernando Poiano também tinha umas datas e também estava difícil fechar com os outros companheiros de bandas dele. E aí a gente se juntou, porque ele toca violão, eu toco gaita, a gente toca o mesmo estilo. E desde lá a gente tá se empenhando cada vez mais, melhorando, até com um álbum para sair aí. Acho que o Fernando pode falar um pouco mais também. Qual que é a proposta de vocês? Ontem a gente estava conversando no WhatsApp, você me falou que não é um blues tradicional, né? Qual que é a proposta que vocês têm aí pro blues? Exatamente. Primeiro, a gente é uma banda de blues. O norte principal do trabalho é o blues como gênero musical, não é? Então, assim, não só do ponto de vista da musicalidade, mas também do ponto de vista da poética, né? Dos temas, do modo como o blues dialoga com a vida. Você perguntou agora há pouco aí, né? Você falou agora há pouco, né? De muitos músicos, muitos artistas, né? Acho que todo profissional da cultura hoje está sofrendo demais com o simples fato de que, por causa do coronavírus, a gente não pode aglomerar pessoas, né? E basicamente o trabalho da cultura é aglomerar pessoas, né? A gente busca sempre levar o maior número de pessoas para os shows, os atores buscam levar o maior número de pessoas para dentro dos teatros, e aí quando não pode fazer isso, como é que a gente sobrevive, não é? Então esse é um ponto. E justamente por causa a reação nossa, psicológica, natural para esse tipo de coisa poxa, e agora, né? Tô perdido, o que eu vou fazer? Então você sempre a gente acaba sentindo muito, eu acabo sentindo muito essa sensação de beco sem saída, né? E quando a gente para pensar nesse tipo de reação diante das coisas, e a gente começa a analisar as letras de blues, não é? A gente começa a ver que tem muito disso. O grande motor da poética do blues é justamente essa tentativa do sujeito que fala nas músicas tentar lidar com uma realidade que é muito maior do que ele, que é muito mais forte do que ele, não é? Que está ali a todo momento para tentar fazer com que ele desista, não é? Mas que, ao mesmo tempo, ele sabe que a vida é isso, é assim que é a vida, e a gente tem que tentar sobreviver de alguma forma e tentar ser feliz até mesmo nesses momentos mais complicados. Então, né, se você pega toda a história do blues, né, do ponto de vista poético, é um estilo muito ambíguo, e é justamente essa ambiguidade que sempre interessou muito ao João e eu, do ponto de vista temático, até mesmo as músicas que a gente pretende gravar e lançar em breve, assim que possível, né? Elas lidam muito com isso, que é, diante das circunstâncias, como que o sujeito ele se vira, não é? Então, assim,
há um tempo eu até escrevi um artigo para o jornal, para o Diário da Região, em que o artigo era um artigo sobre a poética do blues, né? E o artigo se chama justamente A Felicidade Possível do Blues, porque tem um aspecto muito errôneo, é um clichê mesmo que as pessoas usam na hora de entender o blues, e é um clichê errôneo porque, blues é música triste. Não é. Blues é uma música melancólica, e melancolia não tem a ver com tristeza, tem a ver com mais, também tem um elemento de tristeza, mas tem sobretudo um elemento de resistência, de força, de buscar tentar ser feliz do jeito que dá, quando dá e no momento que dá, não é? E por isso que eu digo hoje assim com a maior tranquilidade que parece o Julinho da Van do Choque de Cultura, né? Mas eu digo aí com a maior tranquilidade que o blues, ele é a poética do blues, ele é a grande música que explica o nosso momento agora. Porque, sim, é um momento triste, mas é um momento em que a gente tem que buscar ter algum tipo de esperança, a gente tem que buscar ter algum tipo de solução para os problemas que a gente consegue solucionar, não é? E a gente tem que continuar vivendo apesar da pandemia, não é? A gente tem que tentar continuar a nossa vida apesar da pandemia, com cuidado, com responsabilidade, obviamente, mas a gente também não pode parar a vida, né? O comércio, essas coisas a gente pode parar, dá para dar um tempo. Até porque se a gente pegar a origem do blues aí, né, os negros norte-americanos lá do Mississippi, quer dizer, dá para fazer até uma analogia com o vírus, né? Eles eram segregados, não podiam trabalhar, eram discriminados. E o vírus, no caso, era a sociedade branca da época. Não sei se dá para fazer essa analogia da melancolia do blues. Sempre dá. O legal do blues é que o blues ele nunca envelheceu, não é? Existem estilos que se tornam mais populares ou menos populares dentro de uma época específica e tal, mas o blues ele nunca deixa o blues como forma de expressão, ele nunca perdeu sua força, sabe por quê? Porque basicamente a vida ruim de todo mundo não mudou, né? A nossa vida ainda é ruim, não é? De diferentes formas, mas ela não é boa. Mas a gente tem que tentar ser feliz mesmo diante dessa vida ruim, né? Fala para mim, qual que é a referência de vocês no blues e se vocês têm trabalho autoral? Eu sigo desde que eu comecei a tocar gaita, eu sou um músico muito novo na cidade. Por exemplo, Poiana já está há mais de 10, 20 anos, Poiana, você está na música? Mais ou menos. Mais ou menos isso. E eu sou relativamente novo, eu estou há 5 anos só na música, eu não tocava e eu comecei a tocar e engajei muito rápido, muito cedo. Tive muita sorte de encontrar até o Poiana, que é um grande agitador da música na cidade. E ele organiza muita coisa muito rápido, o Fernando Poiana. E a minha referência principal foi, desde sempre, o maior gaitista que já viveu, né? O Little Walter. Só que eu levo muito, na minha gaita, eu levo muito do Jason Rich, que é um gaitista lá de New Orleans, vivo ainda, que é uma das referências vivas aí da gaita. O Jason Rich, Steve Wonder bastante, Little Walter, Jason Rich, Steve Wonder, e eu sou bem eclético, apesar de eu tocar blues, eu escuto muito rap, eu escuto muito rock, escuto muito pop, e isso influencia no jeito que você toca. Então, até por isso que a gente colocou o nome de bebop blues, né? Que o bebop ele vem do bebop jazz, e o bebop jazz é um jazz mais cadenciado, mais rápido, e misturando com blues, dá para sair qualquer coisa. Então, no nosso bebop blues, a gente tem um pouco de rap, um pouco de rock, mas sempre dentro do blues, sempre dentro da linguagem do blues. A gente tem bastante improviso. É uma banda bastante improvisada. Quer falar, Poiana? Você perguntou das referências, né? Bom, a lista é enorme, né? Pensando assim só nos guitarristas, embora eu toque guitarra, tá, eu sempre tento ouvir, eu tento não ficar só ouvindo guitarristas e tal, então para variar um pouco, vou falar de algumas referências minhas fora da guitarra, né? E um dos músicos que eu sempre ouvi muito e que eu gosto muito é um cara chamado Charlie Parker, que é um saxofonista de jazz, não é? E, enfim, por causa mesmo do fraseado, do tipo de personalidade musical dele, mas gosto muito de pianistas como o Thelonious Monk,
Eu gosto muito falando de saxofonista de novo, né? O John Coltrane, um trompetista como Miles Davis. Mas só para não falar que eu não falei de guitarra, eu vou fugir dos chavões aí, Jimi Hendrix, Freddie King e tudo mais, que são caras que eu gosto e eu ouço muito. Eu vou falar de uma guitarrista, uma mulher muitíssimo talentosa, chamada Emily Ramler. Eu até sugiro que os ouvintes aí, que os espectadores vão atrás de procurar os discos dela, porque ela era uma guitarrista de jazz. Ela ficou muito aí no final de 70, começo de 80, ela morreu muito jovem e tal. E ela é uma guitarrista muito imaginativa, muito criativa. Eu tenho ouvido bastante os discos dela recentemente. E ela é um tipo de musicista muito raro, que é aquele tipo de musicista que realmente consegue fazer fusão de estilos e não uma colagem, sobreposição de estilos meio caricato até, né? No caso dela, não. Ela traz elementos do jazz, do blues, da soul music, mesmo de funk, mesmo de rock e tal, mas tudo aquilo soa muito natural na musicalidade dela, né? Então, assim, é uma guitarrista que eu realmente sugiro que as pessoas vão atrás de conhecer, porque é muito talentosa e tem uma musicalidade muito singular, assim. E justamente é o tipo de musicista que foge. Ela poderia ser uma guitarrista de jazz tradicional, se ela quisesse, ela tinha conteúdo para isso. Mas o caminho que ela resolveu tomar é justamente o contrário. Isso custou, obviamente, popularidade, não é? Mas, em compensação, o ganho estético dela foi muito, muito grande, né? Então, recomendo demais que vocês ouçam Emily Ramler, tá? Legal, gente. Tá, então, o pessoal do Bebop Blues. Para a gente terminar, deixa eu perguntar, vocês vivem só da música, tem outras ocupações? E pode divulgar aí a live de vocês nesse sábado, dia 23, o horário, quais as plataformas. E eu sei que vocês estão pedindo colaboração também. Fica à vontade aí, que o espaço é de vocês. Eu tenho uma grande fascínio, uma grande admiração por quem vive só de música. É muito difícil nos tempos atuais, a não ser que você trabalhe com sertanejo, seja famoso, ou até o gospel tem trazido muitos artistas de sucesso. Mas eu tenho um outro trabalho, eu mexo com desenvolvimento de sistema, e só que a música é uma grande parcela da minha renda. Uma grande parcela da minha renda. Aí o Poiano pode falar mais da live que vai rolar aí, também dele também. Eu toco em diferentes bandas daqui da cidade, né? Eu tenho além da Bebop Blues, eu toco na Star Troop, que é uma banda de rock progressivo, né? Eu toco na Luigi's Pirandellos, que é uma banda de rock clássico. Toco na Atari Pirata, que é uma banda de rock nacional. E a Atari Pirata e a Star Troop também estão desenvolvendo trabalho autoral, além de tudo. Toco com a Bruna Venâncio, que é a cantora de jazz aqui da cidade, com a Carol Penhavel, que é cantora de música pop e professora de canto. Mas, além disso, eu também sou professor de inglês, que na verdade eu sou formado em letras, eu sou formado pela Unesp, não é? Recentemente terminei um doutorado em poesia irlandesa na Unesp, e eu sou professor de inglês também, não é? Então eu tenho essas duas atividades. Sobre a live acontece amanhã, às 19 horas, ela será transmitida no nosso canal no YouTube, Bebop Blues. Também será transmitida no Facebook da Ash, American Smokehouse, que é um dos nossos patrocinadores, e da Almirante Barba, que também é um dos nossos patrocinadores. Posso falar dos outros patrocinadores também? Pode, fica à vontade. Além da Almirante Barba e da Ash, empresas aí amigas do blues e amigas da cultura, né? Esse bem tão essencial aqui, são a Avatim, a Coworking Rio Preto, a Telebrasil, o Centro Musical Garrido, do Paulo Garrido, que é o nosso baixista, e a Portões Rio Preto, né? Então, assim, quero deixar meu registro público aqui a todas essas empresas que realmente nos ajudaram com patrocínio para que a gente pudesse justamente contratar uma equipe profissional para fazer uma produção profissional para a live, não é? Então, assim, muito obrigado aqui em meu nome, em nome da Bebop Blues, e assim, vocês são grandes parceiros mesmo, a ajuda de vocês é fundamental. E quem quiser, quem puder e quem quiser assistir a live amanhã está mais que convidado, será um prazer enorme ter vocês todos na nossa live de blues, tá? Então interajam lá, peçam música de repente, né? Se a gente souber tocar, a gente toca música, sim, por que não? Não é? Mas é basicamente isso, não é, João? É isso.
Tá Até certo. amanhã, às Até 7 amanhã, horas. então. Eu agradeço aos dois, o João Baby Blues aí, o Fernando Poiana, da Bebop Blues. Eu tinha pedido para eles fazerem uma palhinha aí, mas como tá cada um num Skype, tem tempos diferentes de internet, não dá, mas eles me mandaram um vídeo aqui. A gente vai terminar o programa de hoje com o pessoal do Bebop Blues aí. Obrigado, viu? Obrigado a você pelo espaço e até mais. Muito obrigado, Heitor.